a variedade e unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 14. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É muito interessante ver a palavra do Senhor referir-se com tanta simplicidade à congregação das nações, entre Israel também, a um só alvo, a um só propósito, o reino dos céus. Pois bem sabemos que Deus quer salvar a todos os homens, seres humanos, e fazer-nos conhecer a verdade, sem importar-se nem um pouco com a nacionalidade e posição social. Infelizmente, somos nós mesmos, seres humanos, quem complicamos tudo. Felizmente, graças ao Pai Celestial, existem pessoas como você e eu, interessadas em saber a profunda simplicidade que Deus tem em ensinar aos seus filhos aqui, nesta terra tão desigual. Vamos analisar juntos a magnificência do corpo, cujo qual tem a Cristo por cabeça. Vejamos o que dizem as Escrituras. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 20 ao 25, lemos que até o membro mais fraco, por assim dizer, tem a sua importância, tem o seu valor. Vamos ler. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E com isso, eu meio que criei uma ilustração do corpo de Cristo que compartilharei com você. No corpo, a cabeça é Jesus, sendo o único fundador e fundamento. Ajuda todo o corpo a exercer as funções individuais de cada membro. Um corpo sem cabeça não funciona. A coluna e tronco são o grupo das obreiras que, com as orações e consagrações, sustentam a base central do corpo. Os braços são os diáconos que dão o auxílio braçal, entre aspas, na congregação, para que haja ordem e organização. As mãos são os presbíteros que têm a unção de orar com cura de enfermidades e auxiliam na imposição de orações e auxiliam também os pastores. As pernas são os evangelistas que ajudam na caminhada do corpo, no ide de Jesus. Os pés são os pastores, sem os quais o corpo não consegue caminhar. Talvez agora você se pergunte, por que ele colocou os pastores lá embaixo? Bom, a minha resposta é bem simples. Os pastores são os pés porque sustentam todo o corpo, mas a cabeça é quem comanda os pés para dar este sustento, sem os quais o corpo não permaneceria de pé, tampouco caminharia.
A posição pode parecer a mais baixa, porém a responsabilidade e valor são imensos. E por último, mas não menos importante, é o ventre, que é representado como a membresia em si, que recebe o alimento para manter as forças do corpo. Pois bem, voltemos à palavra do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 18 ao 20, lemos que Jesus é o cabeça da igreja, que ele é o princípio e primogênito, e que todas as coisas foram criadas através ou por ele, e foram reconciliadas todas as coisas entre os céus e a terra através de seu sacrifício na cruz. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Além disso, vale ressaltar que sem a cabeça, nenhum dos membros funcionaria. Sendo assim, o corpo também não funcionaria. Da mesma forma, nós, sem Cristo, não podemos fazer nada para o reino celestial. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Há muitos outros versículos que comprovam e confirmam este vídeo, pois ele foi feito à luz das Escrituras Sagradas. Porque eu, de minhas próprias palavras, não me aproveito em nada, mas a palavra de Deus em si é bem proveitosa. Basta termos o interesse em conhecê-la, pois Jesus diz em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu sei que o contexto desse versículo não tem nada a ver com o corpo e os seus membros, porém faz muito sentido, pois só praticamos o Evangelho erroneamente porque não conhecemos o próprio Evangelho e as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Mas quando os conhecemos intimamente, faz sentido cantar aquela canção. Quão grande és, meu Deus! Na verdade, é necessário levar a Bíblia a sério, não como um manual ou mapa para chegar no céu, mas um meio de conhecermos o nosso Criador amado, sem o qual nunca estaríamos aqui. Então, vamos tentar conhecê-lo. O Espírito Santo ainda está entre nós para nos ajudar. E não podemos esquecer, João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavras do Senhor Jesus. Graça e paz.